Queridos irmãos, respirem fundo por um instante. Que o ar que entra agora purifique os pensamentos e o ar que sai leve, embora os pesos invisíveis que você tem carregado. Hoje, o nosso coração se volta a uma oração de confiança, uma conversa íntima entre a alma e o Criador. Sim, hoje meditaremos sobre um dos textos mais belos e transformadores da palavra, o Salmo 17. Ele expressa a confiança na justiça de Deus, pedindo para ser guardado como a menina dos olhos e escondido à sombra das asas divinas. O Salmo também contrasta a confiança terrena de seus inimigos com a sua esperança na recompensa eterna de contemplar a face de Deus. Davi, o salmista, ergueu sua voz a Deus não em desespero, mas em sinceridade. Ele pediu que o Senhor o ouvisse, o guardasse, o sustentasse, e é com esse mesmo espírito que nós nos aproximamos agora. Este é o momento de desacelerar, de silenciar a mente e deixar que o coração fale. Respire fundo, solte os ombros, feche os olhos se puder. Permita que esta oração te envolva como um manto de serenidade. Quantas vezes, amados, nos sentimos injustiçados, mal compreendidos, cercados por situações que não refletem o que há de verdadeiro em nosso interior. Assim como Davi, há momentos em que a alma clama: Senhor, ouve a minha causa justa. E é nesse pedido sincero que nasce o Salmo 17. Ele é a voz de quem busca pureza no olhar, paz no coração e refúgio na presença divina. Talvez você esteja ouvindo estas palavras e se reconheça nesse clamor silencioso. Talvez tenha feito o seu melhor, mas o retorno foi ingratidão. Talvez tenha amado e não foi compreendido, tenha dado e não foi reconhecido. Mas Deus vê, Ele sempre vê. O olhar dele atravessa as aparências e alcança o que está escondido no mais íntimo do ser. Por isso, agora, abra o seu coração. Permita que esta oração te leve a um lugar de descanso interior. O Salmo 17 começa dizendo: Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Que frase profunda! É um convite à autenticidade. É como se Davi dissesse: Senhor, eu falo a verdade da minha alma, não quero máscaras diante de ti. E talvez esse seja o primeiro passo de toda a oração verdadeira: ser inteiro, ser real. Não precisamos impressionar a Deus. Ele não se move por aparências, ele se move por verdade. Enquanto você ouve estas palavras, permita que o Espírito de Deus te conduza a uma revisão interior. Onde há inquietude, que venha paz. Onde há ferida, que entre bálsamo. Onde há silêncio, que floresça esperança. O Salmo 17 é um abrigo para quem sente o peso da injustiça, mas escolhe não endurecer o coração. É para quem deseja permanecer puro, mesmo em tempos de confusão. Sinta agora, querido irmão, querida irmã, a presença divina se aproximando de você. O Salmo 17 não é apenas uma súplica antiga. Ele é atual, vivo, pulsante. Ele nos ensina a orar com o coração firme e sereno, dizendo: Prova-me, Senhor, e conhece o meu coração. Examina-me e vê se há em mim algum caminho torto. Esse é o ponto de virada espiritual. Quando entregamos a Deus não só os nossos pedidos, mas também as nossas intenções. Enquanto a música de fundo toca suavemente, imagine-se em um campo aberto, o vento leve tocando o rosto, o céu acima de você se tornando mais claro a cada respiração. Essa é a atmosfera do Salmo 17, o lugar onde o Espírito repousa sobre o justo. Davi sabia que, mesmo cercado, estava protegido. E você também pode descansar nessa verdade. Deus te guarda. Ele te envolve com sua luz. Ele conhece o teu caminho. Então, permaneça comigo até o final. Porque este não é apenas um momento de oração. É um encontro com o Deus que vê o que ninguém vê. Um Deus que acolhe o que você não consegue expressar.
E ao longo desta jornada, pelo Salmo 17, você vai sentir a fé se acender novamente, como uma chama mansa e constante. Fique comigo e permita que a palavra sagrada vá moldando o teu espírito, acalmando os pensamentos e preparando o coração para ouvir a voz suave de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, neste segundo momento da nossa jornada pelo Salmo 17, eu te convido a mergulhar mais fundo. Agora, não é mais apenas um pedido de socorro, é um convite à intimidade com Deus. O salmista não busca apenas ser ouvido, ele deseja ser compreendido. E talvez essa seja uma das maiores necessidades da alma humana, ser compreendida por aquele que a criou. Quantas vezes você já tentou explicar sua dor e ninguém entendeu? Quantas vezes você falou e as palavras pareceram pequenas demais para traduzir o que estava dentro do seu coração? Davi também passou por isso ele ora: Tu tens provado o meu coração, de noite me visitas, sondas-me e nada encontras. Decidi que a minha boca não transgredirá. Essas palavras são como um espelho. Elas nos lembram que Deus nos conhece nos momentos de silêncio, nas horas em que o mundo dorme e a mente ainda está acordada. Ele nos visita à noite, não para julgar, mas para cuidar, para consolar, para ensinar. E talvez, neste exato momento, Ele esteja te visitando assim, em silêncio. No meio da noite da alma, quando você pensa que ninguém percebe a sua luta, Deus se aproxima. Ele te observa com amor e diz: Eu sei o que você sente. É por isso que o Salmo 17 é tão íntimo. Ele não é uma oração de desespero, é uma oração de confiança. A base espiritual deste salmo é a pureza de coração. Davi não pede apenas vitória sobre as circunstâncias, ele pede coerência interior. Ele quer ser íntegro. E esse é o verdadeiro segredo de uma vida em paz. Não é vencer os outros, é vencer a si mesmo. É viver de modo que o coração e as palavras caminhem juntos. Quando o salmista declara: As minhas palavras não são enganosas, ele não está afirmando perfeição, mas transparência. Ele está dizendo: Senhor, o que sai da minha boca nasce da minha alma. E é isso que Deus espera de nós, verdade. O Senhor se agrada quando falamos com Ele sem disfarces, quando não usamos orações decoradas, mas palavras sinceras. Há uma pureza que nasce da honestidade espiritual. Quando você diz: Senhor, estou cansado, mas continuo aqui. Senhor, não entendo, mas confio. Senhor, dói, mas ainda creio. Nesse momento, o céu se abre, porque Deus responde a quem fala com o coração. Neste ponto da oração, o Espírito Santo começa a agir de forma suave, quase imperceptível. Ele acalma o que está em turbulência dentro de nós. Ele alinha os pensamentos, recolhe as emoções espalhadas e transforma o peso em leveza. O Salmo 17 nos mostra que a oração não é apenas pedir, é ajustar o coração ao ritmo de Deus. É aprender a esperar, não com ansiedade, mas com serenidade. Por isso, eu quero te convidar agora, enquanto escuta estas palavras, a escrever nos comentários, se sentir no coração, uma simples frase de fé: Eu confio no tempo de Deus. Essa declaração, ainda que breve, tem poder, porque toda vez que você afirma a sua confiança, a sua alma repousa. A fé se fortalece quando é dita em voz alta. Davi prossegue no Salmo dizendo: Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios, me tenho guardado dos caminhos violentos. Veja que sabedoria. Ele reconhece que não é fácil permanecer em paz quando tudo ao redor convida à reação, ao conflito, à pressa. Mas a palavra de Deus é o seu limite. É ela que o mantém no caminho certo, mesmo quando tudo grita o contrário. E talvez esta seja a mensagem que o Espírito quer te trazer hoje. Você não precisa reagir a tudo, nem provar nada a ninguém. Deus te vê. Ele conhece o teu coração.
A tua paz não depende do comportamento dos outros, mas da serenidade que nasce da comunhão com o Altíssimo. O Salmo 17 é o retrato de uma alma que aprendeu a descansar na presença de Deus, mesmo quando o mundo parece injusto. E é nesse descanso que a verdadeira força nasce. A presença de Deus não muda apenas o que acontece fora, ela transforma o que acontece dentro. Quando você ora com sinceridade, algo silencioso acontece. O coração se alinha, a mente se acalma e o corpo começa a sentir o peso ir embora. É como se a alma respirasse fundo e dissesse: agora posso seguir em paz. Então, respire comigo. Sinta a presença que te envolve agora. Não há pressa, não há ruído, só a certeza de que Deus está ouvindo cada batida do seu coração. Acalme a mente. O Salmo 17 é uma escola de confiança. E nesta jornada, o Espírito Santo está te ensinando a viver com leveza, a descansar sem medo, a caminhar com fé. E enquanto seguimos para o próximo capítulo, lembre-se, Deus não apenas ouve a tua oração, Ele te observa com amor, te visita com ternura e te sustenta com fidelidade. Queridos irmãos e irmãs, respirem fundo comigo. Este é o momento de deixar o coração falar com Deus em silêncio. O Salmo 17 nos conduz a uma entrega completa, um diálogo íntimo onde a alma se rende sem resistência. Davi ora com transparência. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Essa frase é mais do que poesia, é um gesto de entrega total. É como se dissesse: Senhor, eu não quero apenas a tua ajuda, eu quero o teu cuidado. Feche os olhos e imagine-se nesse lugar espiritual, sob a sombra suave da presença de Deus. É um espaço de refúgio, onde o barulho do mundo não chega, onde os pensamentos ansiosos se acalmam. Neste instante, não há o que provar, não há o que temer. Há apenas um coração diante do Criador, dizendo: eis-me aqui. Às vezes, a oração mais profunda não é a que tem muitas palavras, mas a que nasce de um suspiro. Deus entende o que você ainda não consegue dizer. Ele ouve o que está guardado em silêncio há muito tempo. E quando você simplesmente se coloca diante dele, com sinceridade e mansidão, algo começa a mudar. É como se um vento leve soprasse dentro da alma, levando embora o peso que o tempo acumulou. O salmista sabia disso. Ele sabia que há momentos em que não precisamos lutar, mas apenas confiar. Por isso ele pede: sustenta os meus passos nos teus caminhos, para que os meus pés não vacilem. É uma oração simples, mas cheia de sabedoria. Ele não pede atalhos, não pede que tudo aconteça do seu jeito, ele apenas pede firmeza. E talvez seja isso que o Espírito de Deus esteja te oferecendo agora: firmeza. Quantas vezes você se sentiu prestes a desabar, mesmo tentando ser forte? Quantas vezes parecia que o chão sumia debaixo dos seus pés? Mas mesmo assim, você continuou. E é justamente nesse continuar que mora a fé. Fé não é ausência de medo, é continuar mesmo com medo. É dizer: Senhor, eu confio, mesmo sem entender. Imagine-se agora caminhando por um caminho estreito, mas iluminado. A cada passo, uma nova claridade se revela. Esse é o caminhar da alma que confia. Quando você ora com o coração aberto, Deus não te deixa tropeçar. Ele guia, Ele sustenta, Ele conduz. O Salmo 17 é um lembrete de que a proteção divina não é uma parede que nos isola, mas uma presença que nos acompanha. Ela está ao seu lado, no silêncio do amanhecer, na rotina cansada, nas lágrimas discretas, nos gestos de amor que passam despercebidos. Deus te vê, e isso é o suficiente. Ele sabe o quanto você tenta, o quanto você se doa, o quanto você carrega. E neste instante, Ele te convida a descansar nos braços da fé. Entregar é o oposto de desistir, é confiar que o Criador cuida melhor do que nós mesmos. Enquanto você ouve estas palavras, permita-se relaxar, solte os ombros
Inspire lentamente e sinta que o ar que entra é presença divina. Expire com calma e imagine que junto do ar que sai vão embora as preocupações, os medos, os pesos invisíveis. A paz começa a ocupar o espaço da aflição. A serenidade toma o lugar da ansiedade. E assim, em silêncio, diga dentro de si: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que os ventos mudem, mesmo que o tempo demore, eu sei que o Teu olhar me guarda. Tu me proteges como a menina dos Teus olhos. Tu me escondes na Tua sombra até que a tempestade passe. Fique nesse pensamento por um momento. Não há urgência, não há cobrança. Há apenas comunhão. A presença de Deus é leve, é mansa, é constante. E à medida que você entrega o que está pesado, o coração vai ficando mais livre. É assim que o Espírito age, não com ruído, mas com paz. O que parecia impossível começa a se dissolver na luz da fé. Agora, com o coração sereno, diga baixinho, como quem sela uma aliança: Eu descanso em Ti, Senhor. Guarda-me nos Teus caminhos, e que os meus passos encontrem direção em Tua vontade. Este é o centro do Salmo 17, o encontro entre o humano e o divino, entre a fragilidade e a confiança, entre a espera e o cuidado. Permaneça nessa entrega, porque quando o coração se aquieta, a voz de Deus se torna audível. E é nesse silêncio que a alma descansa, se refaz, se renova. Queridos irmãos e irmãs, neste momento, seguimos juntos nesta jornada interior pelo Salmo 17, deixando que a palavra sagrada toque suavemente o nosso coração. Este é o tempo de mergulhar na luz que cada versículo traz, não apenas como leitura, mas como respiração espiritual. Davi começa dizendo: Ouve, Senhor, a minha causa justa, atende ao meu clamor. Ele não fala de revolta, ele fala de pureza, de um coração que busca apenas ser ouvido com sinceridade. Quantas vezes também desejamos isso? Apenas ser compreendidos, apenas sentir que alguém nos escuta sem julgar. Deus faz isso conosco. Ele ouve o que os outros não percebem. Ele escuta o que o silêncio esconde. E é nesse ponto que o Salmo 17 se transforma numa conversa de alma para alma. Davi segue dizendo: Prova-me, Senhor, e conhece o meu coração. É um pedido de transparência, de autoconhecimento. Ele não teme ser visto, porque sabe que quem o vê é amor. Que oração linda! Permitir que Deus olhe dentro de nós sem medo. Quando entregamos o coração à luz divina, tudo o que é sombra começa a se dissipar. É como abrir uma janela depois de muito tempo e deixar o sol entrar. A presença de Deus tem esse poder de transformar o que era pesado em leveza, o que era confuso em clareza. Sustenta os meus passos nos teus caminhos para que os meus pés não vacilem, diz o salmista. Essa frase tem um significado profundo. É um pedido por estabilidade, por sabedoria, por discernimento. Não é uma súplica por riqueza, nem por vitórias, mas por equilíbrio. Ele entende que o maior milagre é continuar de pé com serenidade, mesmo quando a vida balança. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você está sendo sustentado, mesmo nos dias silenciosos, mesmo quando o coração duvida, há uma força maior segurando os teus passos. Essa força é a presença constante de Deus, que te acompanha nos caminhos que você ainda não entende. Davi também declara: Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Essa imagem é de uma ternura imensa. A menina dos olhos é o reflexo do cuidado. Quando algo é tão valioso, nós protegemos instintivamente. É assim que Deus nos guarda. Ele não nos isola da dor, mas nos envolve com amor. Quando estamos sob a sombra de suas asas, estamos seguros, mesmo que o mundo lá fora esteja em tempestade. Essa sombra não é escuridão, é abrigo. É o lugar secreto onde a alma encontra descanso. E talvez, ao ouvir isso, você possa imaginar um pôr do sol tranquilo,
um vento leve tocando o rosto, o som suave da natureza em volta. É essa paz que o Salmo 17 quer despertar dentro de nós. Ele nos lembra que a justiça divina não é feita de vingança, mas de equilíbrio, que Deus não esquece, mas também não se apressa. Ele age no tempo perfeito. Por isso, Davi termina o Salmo com uma frase que é como um suspiro de fé. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei quando acordar a tua semelhança. Que declaração sublime! Ele entende que a verdadeira recompensa não está em ver o mundo mudar, mas em ser transformado por dentro. Contemplar a face de Deus é o mesmo que viver em paz com o próprio coração. É acordar e sentir que, apesar de tudo, há um propósito. É se olhar no espelho e reconhecer a presença divina no próprio reflexo. E é nesse estado de consciência espiritual que encontramos a plenitude. O Salmo 17 nos ensina que a oração não é apenas falar, mas permanecer. Permanecer na fé, permanecer na confiança, permanecer no amor. E quando permanecemos, algo muda. O medo perde espaço, o ressentimento se dissolve, a ansiedade se acalma. Aos poucos, percebemos que Deus nunca esteve distante. Ele sempre esteve aqui, nos detalhes, nas pausas, nas entrelinhas da vida. Assim como Davi, você também pode dizer: eu me satisfarei quando acordar à tua semelhança. Porque é isso que a presença divina faz. Ela nos molda, nos refaz e nos devolve ao mundo mais leves, mais inteiros, mais conscientes da eternidade que habita em nós. Que essas palavras fiquem gravadas em sua alma como uma canção silenciosa. Que elas te acompanhem durante o dia, te envolvam à noite e te lembrem de que Deus te guarda, te guia e te renova. Respire fundo. Sinta a paz que vem do alto. Ela é mansa, constante e fiel. E quando o coração estiver inquieto, volte a este salmo. Leia com calma, feche os olhos e diga: Senhor, eu me satisfaço em Ti. Porque essa é a essência do Salmo 17, o encontro entre a alma cansada e o amor que nunca falha. Queridos irmãos e irmãs, chegamos agora a um dos momentos mais profundos desta caminhada espiritual. O Salmo 17 nos conduziu da súplica à confiança, do medo à serenidade. E agora ele nos leva ao lugar da vitória interior, aquela que não faz barulho, que não precisa de aplausos, mas que transforma tudo por dentro. A verdadeira vitória é quando o coração encontra paz, quando a alma deixa de lutar contra o que não pode controlar e passa a descansar no cuidado de Deus. É aqui que a oração se transforma em comunhão e a fé em repouso. Davi começa o salmo falando com intensidade, pedindo justiça, pedindo atenção, pedindo cuidado, mas ele termina com doçura, dizendo: eu me satisfarei quando acordar à tua semelhança. Isso é o símbolo da maturidade espiritual, quando a alma entende que não precisa vencer ninguém, apenas se parecer mais com o seu Criador. E talvez este seja o tempo de você também se permitir descansar nessa verdade. O que Deus quer te ensinar através deste salmo é que há vitórias que acontecem no silêncio. Há curas que não aparecem por fora, mas transformam o interior. Há recomeços que nascem de uma única oração sussurrada entre lágrimas. E mesmo que ninguém perceba, o céu inteiro se move por causa de um coração que confia. Imagine por um instante a cena. Davi, depois de orar, silencia. Ele não vê uma resposta imediata, mas sente uma presença que o envolve. É assim que a paz divina age. Ela não chega como explosão, mas como brisa. É um sopro leve que apaga o fogo da ansiedade e reacende a chama da esperança. Talvez hoje você precise apenas desse sopro. Não um milagre espetacular, mas um alívio suave, uma certeza discreta de que está sendo cuidado. Deus trabalha nos bastidores da vida, no intervalo entre uma oração e a resposta. E enquanto isso,
Ele vai curando o coração, ajeitando o caminho, amadurecendo a fé. A vitória de Davi não foi apenas escapar das dificuldades, mas permanecer com o coração íntegro, mesmo quando tudo parecia incerto. E essa é a vitória que Deus quer te conceder hoje: a serenidade. A serenidade que não depende das circunstâncias, mas brota de dentro. É a calma que nasce de quem já descobriu que o amor divino é o melhor abrigo. É a fé que olha para o futuro e diz: tudo vai ficar bem, porque eu sei em quem confio. Meus queridos, talvez a tua vida tenha sido marcada por lutas silenciosas, por dias em que parecia que ninguém via o quanto você se esforçava para manter a fé viva. Mas Deus viu. Ele viu cada lágrima, cada tentativa, cada momento em que você quis desistir e ainda assim continuou. Isso é vitória. A vitória não é nunca cair, é sempre se levantar. E quando o salmista diz que se satisfará ao acordar na semelhança de Deus, ele está falando desse despertar interior, quando o coração entende que a presença divina é suficiente. Talvez você tenha esperado muito tempo por respostas, por mudanças, por soluções, e é justo esperar. Mas às vezes, Deus nos dá algo ainda mais precioso: a capacidade de esperar em paz. Ele nos ensina a viver o intervalo com gratidão, a confiar no invisível, a perceber os sinais sutis que Ele envia a cada dia: o nascer do sol, um gesto de carinho, uma palavra inesperada, um suspiro de alívio. Tudo isso é Deus dizendo: eu ainda estou aqui. Enquanto você escuta esta narração, permita-se descansar. Respire fundo. Deixe que o som dessas palavras se misture com o ritmo tranquilo do seu coração. Não há pressa. Este é o tempo da alma. E quando a alma se acalma, o corpo também descansa. Imagine a luz de Deus te envolvendo agora, uma luz suave, dourada, quente, percorrendo o seu ser por dentro e por fora. Essa é a luz da paz espiritual. Ela não vem de fora, ela nasce dentro de você e vai crescendo até transbordar. E se neste momento você sente que algo está sendo restaurado dentro de você, talvez uma esperança antiga, talvez a vontade de recomeçar, talvez o desejo de orar com mais calma, saiba que é o Espírito de Deus agindo. Ele está te lembrando de que a vitória não é apenas chegar ao fim, mas continuar caminhando com o coração em paz. Por isso, querido irmão, querida irmã, continue acreditando, continue confiando, continue esperando, mas acima de tudo, continue amando. A vitória espiritual é o amor permanecer mesmo depois das feridas. É o perdão florescer onde antes havia dor. É o sorriso voltar onde havia silêncio. É a fé permanecer firme mesmo quando tudo muda. E neste instante, se o seu coração sentir vontade, declare comigo em pensamento: eu confio no amor de Deus, eu descanso em sua presença, eu me satisfarei quando acordar à sua semelhança. Essa é a oração da alma madura, do espírito que encontrou abrigo. A partir de agora, leve essa paz contigo. Onde quer que vá, que ela caminhe ao seu lado como uma luz discreta, porém constante. E que ao olhar para o futuro, você possa dizer com serenidade e fé: a minha vitória é a paz que habita em mim. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta oração guiada pelo Salmo 17 e o que fica agora é um silêncio cheio de significado. Não é um silêncio vazio, é um silêncio de presença. A alma se aquieta, o coração se alinha e tudo dentro de nós começa a repousar no amor de Deus. Depois de percorrermos cada palavra deste salmo, compreendemos que a maior bênção não está nas respostas imediatas, mas na companhia constante do Senhor. Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos conhece, e mesmo quando não sentimos nada extraordinário, Ele está ali, no simples fato de estarmos respirando, ouvindo, sentindo. É no comum que o sagrado se revela, e neste momento,
A paz que vem do alto começa a se espalhar por dentro como um rio manso, lavando as lembranças cansadas, aliviando os pensamentos pesados, trazendo descanso à alma. O salmista termina dizendo que se satisfará quando acordar à semelhança de Deus, e talvez essa seja a mensagem final desta jornada. A vida espiritual é um constante despertar. Cada dia é um convite para acordar um pouco mais para o amor divino, para perceber que Deus está em cada detalhe, em cada amanhecer, em cada gesto pequeno que passa despercebido. Agora, respire fundo. Sinta esse instante como um abraço. O Espírito de Deus está perto, muito perto. Ele não habita apenas nos templos ou nas grandes celebrações. Ele habita dentro de você. Cada vez que você se recolhe para orar, o céu se inclina e te escuta. Cada vez que você se cala para ouvir, o Espírito sussurra. E cada vez que você decide confiar, mesmo sem ver, o coração de Deus sorri. É essa comunhão que o Salmo 17 desperta. Uma amizade íntima com o Criador. Uma conversa contínua entre a alma e a eternidade. Talvez você esteja se perguntando o que fazer agora que a oração está chegando ao fim. A resposta é simples: leve essa presença com você. Carregue essa paz para o resto do dia, para a sua casa, para o seu trabalho, para os encontros e até para o silêncio. Onde quer que vá, lembre-se, Deus vai junto. Ele te guarda como a menina dos olhos. Ele te esconde sob suas asas. Ele te fortalece nos dias em que tudo parece pesado. E quando vier o cansaço, volte a este momento. Reouça esta oração, releia este salmo e permita que a presença divina reacenda o que o mundo tenta apagar. Antes de encerrarmos, quero te convidar a escrever nos comentários uma frase de fé, uma declaração espiritual que se torne semente. Escreva com o coração: a vitória já é minha, em nome de Jesus. Essa frase não é apenas um gesto simbólico, é um ato de fé. Quando você escreve, você declara. E quando você declara, você ativa o que crê. É como se o universo espiritual se alinhasse à sua confiança e dissesse: assim será. Então escreva, compartilhe, testemunhe. Cada palavra de fé escrita ali se transforma em luz espalhada, alcançando corações que talvez estejam precisando exatamente disso. E se esta oração tocou a sua alma, se trouxe consolo, paz ou esperança, não guarde só para você. Compartilhe. Envie a alguém que esteja cansado, alguém que precise ouvir que ainda há esperança, que ainda há amor, que ainda há um Deus atento às suas orações. Você pode ser um instrumento de consolo que o céu escolheu hoje. Agradeça agora em silêncio. Feche os olhos por um instante e diga dentro de si: obrigado, Senhor, por esta paz. Obrigado por me ouvir, por me sustentar, por me ensinar a confiar. A gratidão é o perfume da fé. E quando agradecemos, mesmo sem ver tudo resolvido, demonstramos maturidade espiritual. Agradecer é dizer: eu já sei que tu estás cuidando. E agora, para encerrar, receba esta bênção no coração. Que o amor de Deus te envolva com ternura, que o Espírito Santo renove as tuas forças e que a paz de Cristo permaneça sobre você como um manto invisível que te acompanha por onde for. Que a tua casa seja um refúgio de serenidade, que as tuas palavras sejam fonte de vida e que o teu coração seja jardim onde Deus habita. Que cada amanhecer te lembre que há sempre uma nova chance de recomeçar, de amar e de acreditar novamente. Seja abençoado, seja abençoada. A sua caminhada não termina aqui, ela apenas continua em outro ritmo, mais leve, mais consciente, mais cheio de fé. E lembre-se sempre, quando você orar, o céu se move. Quando você confia, o coração se cura. Quando você ama, Deus sorri. Que essa certeza caminhe contigo e que o Salmo 17 continue sendo o teu abrigo, o teu espelho e o teu descanso. Até o próximo momento de oração, com fé renovada e paz no coração. Vá em paz e que o Senhor te guarde hoje e sempre.